Queridos, eu quero falar de um assunto, de um tema um tanto tão profundo que Deus ministrou meu coração. Eu quero falar nessa noite de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Nós sabemos que no grego a palavra intimidade, ela traz o reflexo de estar dentro, de estar envolvido, de ser um só para com Deus. E intimidade é algo que muitas vezes nós hoje até desconfiamos, porque nós, como pessoas, como seres humanos, nós também temos em nós, a nossa família, com a esposa, esposo, a intimidade com os filhos, intimidade de irmão, intimidade de irmã, intimidade de família. Mas então, intimidade é algo ligado à confiança, aliança, efetividade, compromisso, entre outras essências. Intimidade é algo muito profundo, é algo muito que exige de cada um de nós. A intimidade, ela está ligada à confiança. Quando nós confiamos, nós temos a habilidade da intimidade. Mas quando não há confiança, não há intimidade, não há liberdade nós de agirmos, de fazermos, de acontecer. Mas eu quero trazer isso para o tema dentro do assunto Bíblia. E eu quero que você abra comigo lá em Isaías 55, porque exatamente intimidade era uma das coisas que Deus pedia para o seu povo. Intimidade era uma das coisas que Deus exige e pede. Não que exige, mas Ele quer ter comigo e contigo. Você quer ter intimidade com Deus? Você tem intimidade com Deus? Porque a intimidade traz confiança, a intimidade traz certeza. Então, Isaías 55, verso 1 ao 6. Acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. Diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele um testemunho aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, em uma nação que nunca conheceu. Virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo Deus, do Santo de Israel, porque Ele o glorificou. Busquem o Senhor enquanto se pode ser encontrado. Invoque-o enquanto Ele está perto. Amém? Feche os teus olhos, Pai querido, em Teu nome Jesus. Nós nos colocamos, Pai, na Tua presença. Eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença, Espírito Santo de Deus. O Senhor que confiou-me esta palavra, falando comigo, ministrando meu coração, e que agora vou compartilhar com a igreja, com os Teus filhos, Pai. Meu Deus, isso significa intimidade, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina, nos exorta a sermos íntimos do Senhor, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, cale o nosso coração, Senhor, e nos dá atenção, Senhor,
para que no final dessa mensagem, Pai, nós possamos, Pai, meu Deus, ser cheio da Tua presença, Pai, porque aqueles que clamam ao Senhor, Pai, buscam o Senhor, Pai, meu Deus, tem a intimidade, a confiança, a presença, a manifestação, o sobrenatural de Deus, Pai. Por isso nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Queridos, aqui então, Isaías, ele ministra ao povo de Israel, um povo desobediente, um povo que por qualquer coisa eles se desviavam de Deus, eles atraíam costumes errados, coisas erradas, pecavam contra Deus, e eles não sabiam ao certo como se achegar a Deus, até porque eles estavam vivendo no tempo da lei. Mas o Senhor chama Isaías, e através de Isaías Deus vai falar com o povo de Israel, e ele vai trazer exatamente um convite gracioso de Deus para o seu povo, um convite nada mais tão poderoso, precioso, do que Deus chamando o povo para Ele. Então essa era a intenção de Deus através do Isaías, de que captassem a atenção do povo, captasse a intimidade do povo, captasse a vontade do povo simplesmente para Ele, e não olhasse ao redor, não olhasse as coisas que eram oferecidas, mas buscasse as coisas direto de Deus, e recebesse as coisas de Deus, não se contentasse com o que é do mundo, com o que é perecível, não se contentasse com aquilo que talvez até temos intimidade com o mundo, mas Deus diz: olha, vem para mim, porque vocês, e ele vai dizer bem no versículo 1, né? Todos vocês que têm sede, o Senhor nos considera um povo sedento. Você tem sede de Deus? Quanta sede nós temos? Nós temos tanta sede. Nós temos sede de ganhar um bom salário, nós temos sede de se dar bem na vida, nós temos muita sede. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos sede de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero obter mais de Deus, eu desejo mais de Deus. Exatamente isso que Deus quer que percussa em nosso coração, que nós cada vez mais, quanto mais os anos passam, mais nós desejamos a Deus. E tão interessante que Isaías vai ministrar, vai trazer profeticamente para o povo. E nós vamos ver que Deus não fala só de intimidade, porque através da intimidade é que o povo conheceria a vontade de Deus. É só através da intimidade que o povo iria conhecer e saber o que Deus queria para o povo. É só através da intimidade que nós sabemos para onde Deus quer nos levar, para onde a direção que Deus está nos dando. Simplesmente através da intimidade. É através da intimidade que nós damos frutos. É através da intimidade que nós sabemos o pensamento de Deus. É através da intimidade que nós conhecemos o Deus que morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. É através da intimidade que você tem confiança em Deus. É através da intimidade que você sabe o que Deus quer para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. É através da intimidade. Muitos de nós estamos orando e fizemos tantas coisas, mas parece que muitas vezes as coisas não acontecem. E talvez nós ficamos pensando: Deus não me ama. Deus te ama, mas só que Ele quer ter uma intimidade afetiva contigo. Deus quer ter uma intimidade mais próxima contigo. E muitas circunstâncias, situações que acontecem, ocorrem na nossa vida, é porque nos falta intimidade, nos falta confiança, nos falta estar mais próximo de Deus, e nos falta buscar mais
estar na presença de Deus. E tão interessante que eu trouxe alguns exemplos bíblicos de pessoas que estiveram na presença de Deus, tinham intimidade tão profundo que eles chegavam a falar com Deus face a face. É essa intimidade que Deus quer que você tenha com Ele, que você fale com Ele face a face. Talvez nós pensamos, mas nós conseguimos? Conseguimos. Olha como Deus é tão tremendo e maravilhoso, que o primeiro casal a existir na face da terra, Adão e Eva, Deus falava com eles todos os dias. Falava com o casal, falava com Adão e Eva. Mas por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden e não ouviram mais a Deus. E aqui nós aprendemos uma grande lição, que muitas vezes não ouvimos a voz de Deus, que ainda há coisas que precisamos arrumar, consertar. Porque quando estamos perfeitamente como Deus quer, não há nada que te impeça de ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Amém? Você quer ouvir a voz do Senhor? Amém. Segundo, outro homem que teve uma intimidade tremenda com Deus foi Noé. Olha a intimidade que Noé tinha com Deus. Olha a intimidade que esse homem tinha, que Deus lhe deu um compromisso de salvar a humanidade. Olha a intimidade que esse homem tinha de pregar o evangelho, de pregar a palavra para todo aquele povo daquela época. Olha a intimidade que Deus tinha com Noé, que ele deu toda a estrutura da arca. Gente, que coisa fantástica. E esse é o Deus que quer que nós tenhamos intimidade, para dar a nós a estrutura, para nós construir uma vida de salvação. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que quer nos dar a estrutura completa, não te deixar faltar nada. Você crê nesse Deus? Você quer ter intimidade com esse Deus? Então o Senhor te diz que a partir de hoje Ele quer estar em intimidade contigo. Aleluia. Segundo homem que teve uma intimidade profunda com Deus, Abraão. Abraão teve uma intimidade tão profunda com Deus, que Deus pediu o seu filho para que fosse sacrificado. De maneira nenhuma ele negou, ele foi até onde era para ir, para sacrificar. Olha que intimidade profunda em saber que Deus não permitiria. Sabe, muitas vezes hoje nós temos tantos problemas porque nos falta intimidade com Deus. Porque aquele que tem intimidade com Deus não erra. Aquele que busca Deus em intimidade não erra. Tudo o que ele faz dá certo. Aquele que tem intimidade com Deus, tudo que coloca as mãos dá certo, que nem José no Egito. Mas precisamos ter uma intimidade profunda com o Senhor. E exatamente nesse século que nós estamos vivendo, na nossa geração, Deus tem chamado nós para viver uma vida íntima com Deus, para que você seja abençoado, mais do que é. Eu não vou dizer que você não é abençoado, todos nós somos abençoados, porque a palavra de Deus diz que o Senhor faz nascer sol sobre justo e injusto. Você é abençoado, amém? Você é abençoado, amém? Mas Deus quer que você seja mais ainda, amém? E essa que Deus quer, a bênção maior é ter intimidade com Deus, que tem todas as coisas. Imagina, imagina você ser íntimo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não lhes faltará nada, não te faltará alegria, não te faltará paz, não te faltará nada. No pouco você vai ser feliz, no muito você vai ser feliz, porque
porque no pouco ou no muito com Deus, gente, é maravilha. 30 anos que eu vivo pela fé no Senhor, confiando que vamos vencer mais um ano, e vencemos. E é isso que Deus quer para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família. Deus quer ser mais e mais bênção na tua família. Olha, outro homem, são muitos. Davi era homem que falava com Deus, a ser considerado o quê? Segundo o coração de Deus. Olha, um homem tão abençoado, que foi o segundo rei de Israel. O primeiro não deu certo, mas ele foi o segundo rei, e foi o rei que foi segundo o coração de Deus. Outro homem que tinha a presença de Deus, tinha intimidade profunda com Deus, Salomão, ao ponto de um dia Deus aparecer para ele e dizer: pede o que tu queres. Gente, que intimidade é essa? De Deus poder descer sobre vós, sobre ti, como desceu, como falou com Salomão, e dizer: pede o que queres. Olha que grandeza, olha que coisa tremenda, ao ponto de Deus, o Senhor dizer: pede o que queres. E ele, na sua humildade, pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria e também riqueza. A intimidade, gente, é muito maior do que um certificado, do que um diploma. Intimidade é confiança. Quando você tem confiança, por isso que a confiança não se compra, a confiança se adquire. A confiança a gente adquire. Vemos também Saulo, Deus fala com Saulo ainda sendo perseguidor. Muitas pessoas dizem: não, pastor, Deus não quer. Não, quer sim. Você pode estar no pecado, Deus te escolheu sim. Pastor, as coisas não andam muito bem, eu estou longe, eu estou fora, eu preciso fazer tantas coisas. Não importa, vem assim como tu está, e Jesus vai mudar tudo. Porque Deus te ama, Deus nos ama. Deus não faz acepção de pessoas. Olha, com outro, com quem Deus falou, com João na ilha de Pátmos, trouxe o Apocalipse, ministrou a vida de João. E nós podemos ver que todos esses homens, todas essas pessoas, inclusive algumas mulheres, muitas mulheres na Bíblia, falavam com Deus. Maria Madalena, que quando foi no túmulo de Jesus, o próprio Senhor estava ali e falou com ela. Olha como Deus quer ter intimidade com a sua igreja, com o seu povo. Nessa noite o Senhor quer ter uma intimidade profunda contigo. E sabe o que Ele quer fazer? A partir desta noite, mudar a tua vida. Mudar a tua vida para muito melhor. Aí você diz: mas o que vai melhorar? Você nem imagina, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e o temem. Você quer nessa noite ter um momento de intimidade com o Senhor? Você quer ter essa intimidade com o Senhor? Vai preparando o teu coração. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero nessa noite ter uma intimidade contigo. Feche os teus olhos e diga para Ele. Pode dizer em voz alta. Talvez Ele ouviu. Vamos de novo. Fale aí. Senhor, tu ouviu? Eu não ouvi. Vamos de novo. Mas que... Gente, vocês estão vivos? Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Agora são vocês. Só as mulheres mesmo, né?
Cadê os barbados aí? Senhor, vamos lá, os homens. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Agora é vocês, homens. Ô, glória! Sabe, nós precisamos repetir isso. A gente não leva em consideração, mas tudo na nossa vida é aprendido de que forma? Repetitivamente. Saia hoje daqui, amanhã no trabalho. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Alguém vai passar por ti, está louco. Eu estou louco, mas eu quero ter intimidade com Deus. É sério. Nós dizemos aqui, saímos da porta, nem me lembro. Você se lembra o que comeu hoje? Sim, foi picanha, costelinha, franguinho assado, maionese. Tô vendo, as caras tão bonitas, é isso aí. Eu nem me lembro mais. Gente, nós precisamos estar ligado em Deus, é intimidade, é estar ligado, é saber, eu quero estar junto. Sabe, eu não posso viver longe dessa morena aqui. Eu tenho que estar sempre por perto dela. Eu venho para a igreja, ela liga: onde é que tu está, querido? Por que isso? Ela gosta de estar comigo. Gosta de estar com o Mauro, Rose? Brincadeira, né? Tu gosta de estar com ela, Mauro? Ó, bem devagar. Ela já disse rápido, sim. Então nós somos assim. Quando a gente ama, a gente quer estar junto. Quando a gente ama, a gente faz loucuras para estar junto. Por quê? Porque a gente ama. Com Deus deve ser assim também. Nós precisamos fazer loucuras para estar com Deus. Nós precisamos fazer loucura para estar na presença de Deus. Queridos, esse texto revela como Deus quer que nós nos tornamos íntimos dele. Nesse texto revela 3 lições básicas para ser íntimos de Deus. Talvez você vai perguntar: o que é ser íntimo de Deus? É estar orando. Quem crê que é orando nós entramos na intimidade com Deus? Isso. Intimidade com Deus é quando eu peço alguma coisa e Deus me dá. Intimidade com Deus, em primeiro lugar, é totalmente diferente do que nós achamos. Se trata de intimidade com Deus, é quando você se alimenta dele. O que eu disse? Quando nós nos alimentamos de Deus. Isso é exatamente intimidade. Intimidade é quando eu vou a Deus, é quando eu busco o Senhor, é quando eu me alimento da sua palavra. Porque Deus, Ele quer que nós nos achegamos a Ele e nós alimentemos dele. O versículo 1 vai falar que a nossa intimidade com Deus é alimentar do Senhor. Tudo que você precisa, o que eu disse? Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, está em Deus. Você crê nisso? Tudo que eu preciso está no Senhor. Ele tem tudo que eu preciso. Mas quando a dificuldade bate, quando a luta bate, a quem a gente recorre? É sempre para Deus? Ou a gente corre a alternativas? Mesmo que talvez você diga: mas eu tenho que fazer alguma coisa. Mas busque o Senhor. Porque intimidade, quando nós temos intimidade, tudo que passa comigo, eu passo para a pessoa que é minha íntima. A minha vida
é um livro aberto para a Vânia. E a vida da Vânia é um livro aberto para mim. Nós não temos nada a esconder, nem o celular. Eu tenho a minha senha, é a mesma dela, e a mesma dela é a mesma minha. Então nós não temos nada a esconder um do outro. Quantas vezes nós escondemos coisas de Deus? Quantas vezes nós não somos sinceros e fiéis a Deus? Intimidade é quando a sua vida é um livro aberto para Deus. Reconhecer que você é frágil, reconhecer que você não pode, reconhecer a tua dependência do Senhor. Ele não vai te colocar na cruz, o filho dele já foi na cruz, mas ele quer te colocar no colo, te abençoar, orar contigo, te abençoar de uma forma tremenda e maravilhosa. Isso é intimidade. E Deus quer ser tão íntimo, a começar pela nossa vida espiritual. Quantos oraram hoje? Quantos meditaram na palavra hoje? Isso que Deus quer. Ah, pastor, mas eu trabalho o dia todo, chego em casa. Você não tem uns 5 minutos? Quantos minutos você leva no banho? Quantos minutos você tem para conversar com a sua esposa, dar atenção para os seus filhos? Ah, pastor, a minha esposa faz tempo que eu nem vejo. Só vejo ela na cozinha, fazendo comida. Qual é o último dia que tu sentou com teus filhos, olhou os cadernos deles, conversou com a tua filha mais adolescente já? Senta aí, minha amiga, vamos bater um papo. Se nós não temos isso com os que estão conosco, nós não vamos ter com Deus. E não adianta enganar. E muitos ainda, muitas vezes se sentam, vão ler a Bíblia, mas está pensando nas contas, pensando nisso, pensando naquilo, naquele outro. Fechou a Bíblia, nem sei o que eu li. A Bíblia não ficou só para ser lida, mas para ser estudada. Você sabe o que significa isso aqui? É Bíblia? Fechada, ela é Bíblia? Não. Fechada, ela é um livro. Aberta no Salmo 199, ela é o quê? Um amuleto. Mas a Bíblia aberta e sendo lida é boca de Deus na tua vida. Aí está a intimidade que Deus quer ter contigo. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Quando tu ora, você fala com Deus. Pergunta para você: Deus tem falado com você? Quem tem falado mais, Deus ou você? Porque muitas vezes a nossa vida, eu não li hoje a Bíblia, mas eu orei. Fui orando no ônibus, fui orando pela rua, e Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso daquela outra coisa. Ah, Senhor, não me deixa assim. Ah, Deus, eu quero isso, Senhor. Mas vem conversar comigo primeiro. De repente a gente faz um trato aí, de repente a gente combina alguma coisa, mas tu só quer vir a minha, tu só quer que eu vá a ti. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer falar contigo. Sabe quantas vezes eu li a Bíblia e nem precisei orar, porque Deus já estava falando comigo? Fechei a Bíblia, terminei de ler, fechei a Bíblia, Senhor, não preciso nem orar, porque já entendi a mensagem. Quantas vezes você leu a Bíblia e Deus fala com você, aí depois você vai orar e parece que não entendeu nada? Tem muitas vezes que você lê a Bíblia, você nem vai precisar orar, porque Deus já falou contigo. Meu filho faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Não adianta nem me pedir, porque não vai ganhar. Outras vezes ele deixa alguma coisa, um oculto, aí você vai orar, aí o Espírito Santo vai te trazer a revelação. Sabe, nós precisamos, como crente, aprender muito a hermenêutica bíblica. Nós não sabemos interpretar a Bíblia, muitas vezes nem entendemos a Bíblia.
quanto mais interpretar, que são 24 formas de interpretação da Bíblia. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Deus está te chamando para uma intimidade, minha irmã, meu irmão. Não importa se o teu esposo ficar com ciúme, ele vai chegar, entrar em casa, chegar do serviço, e você vai dizer: meu amor, quanto eu te amo. Está com a porta do quarto fechada. Ai, como eu te adoro. Teus braços são tão... Ai, que gostoso estar no teu braço. O marido entra em casa. Hã? Com quem a minha mulher está? Entra no quarto, ela está de joelhos orando ao Senhor. Ela está nos braços do Senhor. Assim também pode ser com a mulher, né? Chega em casa, está lá o marido fazendo elogios. Eu sou a tua noiva. Ai, o que aconteceu com meu marido? Não pense nada de errado. Ele está nos braços do Pai. Nós somos a noiva do Senhor. Alimentar-se. Nós precisamos nos alimentar, porque isso é intimidade. Alimentar de Deus é intimidade. Segunda coisa que esse texto vai nos advertir, a partir do verso 2 até o 5, é dar crédito a Deus. Venham, ouçam a Deus. Diz: porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E quanto nós gastamos? O que nós temos de precioso? Tempo. Tempo é dinheiro. Quanto nós gastamos tempo em frente a uma TV? Quanto nós gastamos tempo numa festa? Saímos. Quanto tempo nós gastamos dinheiro, mas não gastamos tempo com a palavra. Quando Jesus estava no Getsemane, disse para os seus discípulos: fiquem aqui que eu vou mais ali orar. Quando ele voltou, encontrou eles dormindo. E ele disse: vocês não aguentam nem uma hora. Quanto tempo você tem gastado com Deus? É para puxar a orelha mesmo. Nós muitas vezes temos tanto tempo com outras coisas, mas quando chega com Deus, Senhor, começa a ler, as pálpebras começam a fechar, estou com sono, e acaba dormindo. Gente, queridos irmão, igreja, nós precisamos ouvir mais a Deus. Você precisa ter intimidade. Você precisa deitar com Deus. Você precisa rolar nos braços do Senhor. Você precisa entender o calor dos braços do Senhor, o abraço de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser amados, sentir o amor de Deus. Nós precisamos mostrar para Deus o quanto nós amamos. Mas muitas vezes nós só amamos Deus porque Ele nos deu. Muitas vezes nós só dizemos a Deus: te amamos, Senhor, obrigado por aquela bênção, Senhor. Mas no momento de dificuldade você fica: e aí, Deus? Deus, Ele é bom o todo tempo. No momento bom, no momento ruim. Sabe, eu tenho uma ideia que não há distância de nós com Deus. Porque eu aceitei Jesus, ainda era adolescente, muitos anos atrás. Eu depois fiquei 19 anos desviado. Pois quando eu voltei para o Senhor, sabe como é que Ele me recebeu? De braços abertos, como se fosse a primeira vez que Ele tivesse me recebido. Sabe, o Senhor, para Ele não tem tempo. Ele quer hoje te colocar no colo dele. Você quer sentar no colo do Senhor? Do Papai Eterno? Você quer receber de Deus? Você quer se alimentar dele? Começar a partir de hoje. Ele está pronto. A mamadeira até está pronta já. Você quer mamar de Deus?
Todos nós precisamos nos alimentar, nos alimentar, nos alimentar de Deus. Você quer se alimentar do Senhor? Vamos botar uma canção em nome de Jesus. Fique de pé. Aqueles que querem, melhor assim, sentadinho. Quem quer ter intimidade com Deus nessa noite? Quem quer ir às intimidades com Deus? Você quer ir à intimidade com o Senhor? Levante a tua mão. Levante. Você disse lá no início, Senhor. O que você disse lá no início? Agora Ele manda te levanta, então. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Agora começa a dizer para Ele, Senhor, eu quero. Feche os teus olhos e diga para Ele, Senhor, essa noite não quero te pedir muito, somente que eu vá à intimidade profunda com o Senhor. Continua dizendo para Ele como você quer, como você quer essa intimidade. Aleluia. Isso. Agora eu quero te convidar. Quero te convidar. Vem cá para frente. Vem. Sai do seu lugar, vem. Você quer intimidade?